felizes? Amém, glória a Deus. Sente-se então. Sei que esta manhã Deus tem coisas maravilhosas ainda para falar conosco. Meu Deus, mas essa palavra da pastora Carol, Deus já está mexendo aí, né, querida? Coraçãozinho já está, ô bênção. Mas antes de eu ministrar, eu fui falar num chá em Florianópolis há 2 semanas atrás. E eu levei um negocinho que eu tinha lá em casa, assim, escrito. Nós mulheres gostamos, né, de frases bonitas. A Jéssica ama frases e crônicas, poemas. E eu me lembrei disso e eu li para as mulheres. E vou ler para vocês também, porque eu acho que é bom, né, para a gente entender um pouquinho sobre esse universo feminino. Coisas que só uma mulher consegue. Passar a vida inteira lutando contra o próprio cabelo. Comprar uma blusa que não combina com mais nada só porque o preço estava irresistível. Ser tratada feito idiota pelo mecânico na oficina. Fingir naturalidade durante um exame ginecológico. O poder de uma calça jeans para radiografar a estrutura do corpo. Ter crise conjugal, crise existencial, crise de identidade, crise de nervos. Só a mulher consegue, né? Ser mãe solteira, mãe casada, mãe separada e mãe do marido. Assistir a um videotape de futebol só para fazer companhia ao amado. Lavar a calcinha no chuveiro e depois pendurá-la na torneira para o horror do sexo masculino. Escutar que mulher no volante, perigo constante. Depilar a perna de 15 em 15 dias com cera. Rasgar a meia na entrada da festa. Sentir-se pronta para conquistar o mundo quando está usando um batom novo. Chorar no banheiro se olhando no espelho para ver qual ângulo fica melhor. Não, essa todo mundo faz, né, gente? É bom. Achar que seu relacionamento acabou e depois descobrir que era tudo TPM. Nunca saber se é para dividir a conta ou se é para ficar meiguinha. Isso agora é para solteiras. Ser chamada de titia por uns brotinhos bem gatinhos. Colocar uma cinta para disfarçar a barriga. Ficar completamente feliz só porque ele ligou. Dizer não para ele insistir bastante, aí dizer sim. Sorrir gentilmente para o cliente enquanto uma cólica louca te rasga na barriga. Só as mulheres entendem por que é bom ter 5 pares de sapato preto. A diferença entre creme, marfim e bege claro. Só a mulher entende, gente. Só a mulher entende porque chorar é divertido. Só a mulher entende porque às vezes tem que usar roupas soltas. Só a mulher entende que uma salada, bebida diet e um sundae de chocolate é um almoço super equilibrado. Só a mulher entende que descobrir um vestido de marca em uma oferta pode ser uma experiência de vida. Só as mulheres entendem que as balanças são sempre erradas. Só as mulheres entendem que achar o homem ideal é difícil, mas achar um bom cabeleireiro é praticamente impossível. E só as mulheres entendem porque um telefonema entre 2 mulheres nunca dura menos que 10 minutos. Enfim, tópico número 1. Só as mulheres entendem as outras mulheres. Amém, glória a Deus. Olhe para a mulher que está do seu lado e diga: eu te entendo. Amém, aleluia. Por isso que é bom congresso de mulher, né? Homem não entende, mas nós entendemos tudo. Nós entendemos porquê do jardim. Ai, eu estou doida para sentar naquele balanço ali, ó. Nós entendemos tudo isso. O homem não entende nada. Eles acham que isso aqui é perca de tempo. Ficar o dia inteiro montando isso aqui é perca de tempo, né? E a gente se vira, né? E monta, ainda vai no salão, arruma o cabelo, faz a maquiagem, corre, chega aqui antes do horário começar. E tudo sem reclamar. Por quê? Porque somos especiais, amém? Deus nos fez especiais. E esta manhã, eu quero compartilhar uma palavra que eu coloquei como tema: tempo
temporadas no jardim. E eu sei que esta manhã o Senhor quer nos ensinar alguma coisa a respeito disso. A palavra da pastora Carol tem muito a ver com a minha palavra, e eu acredito que uma vai complementar a outra, porque Deus sempre faz desse jeito. Quando ela começou a falar, eu falei, ai Jesus, será que ela vai falar o que eu estou falando? E agora? E agora? Eu fiquei o tempo todo, e agora? E agora? Mas aí eu vi que ela foi até um ponto, e a minha vai complementar. E eu creio que todas as ministrações até domingo, serão complementando uma a outra, porque o Espírito que age é o mesmo. O Espírito que está neste lugar é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estávamos no nosso jardim secreto buscando a palavra da parte de Deus, o mesmo Espírito que estava falando ao meu coração era o mesmo Espírito que estava falando no coração da pastora Carol, da pastora Mirna, da pastora Bernadette, da pastora Liana, da pastora Zuleide. E eu sei, queridas, que o que Deus quer é nos ensinar coisas preciosas. Amém? João, no capítulo 18, versículo 1, diz assim. João 18, 1 e 2. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Diga jardim. Amém. E com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes, diga muitas vezes, Jesus se reunira ali com seus discípulos. Amém? Queridas, o que o Senhor colocou no meu coração esta manhã, na verdade, nem é uma palavra em si. O Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar alguma coisa da minha vida pessoal, porque experiências, elas falam muito conosco. Mas antes de eu compartilhar isso, eu queria falar com vocês a respeito de um mal do século, que se chama depressão. Por isso que eu disse que a minha palavra complementa da pastora Carol, porque ela falou de tristeza, aquela tristeza do coração. E esta manhã eu quero falar um pouquinho sobre depressão. Sabe, assim como o inimigo, ele muitas vezes tem enganado as pessoas, tem enganado os crentes, os cristãos, tem enganado o povo de Deus, colocando regras, dizendo que o crente não pode ser feliz, o crente tem que sofrer, o crente tem que ser pobre. Hoje é porque nós estamos vivendo uma libertação nessa área. Mas há 20 anos atrás, a Bernadette está aqui, ela já foi até compartilhada aqui essa semana, que na nossa igreja, o nosso pastor, ele mandava colocar os carros bons para o lado de dentro do pátio, no estacionamento fechado, para as pessoas lá fora não ver que tinha gente na igreja que tinha carro bom. Então uma mente, eu lembro de um missionário que tinha na igreja, que ele gostava de, assim, mostrar que ele era muito espiritual, porque ele passava dificuldade financeira, porque ele passava fome. Sabe aquela coisa de ajoelhar e pôr o sapato furado para o povo ver que o sapato estava furado? Então isso é engano do diabo. Só que o diabo, ele foi enganando e o povo vai sendo liberto. O diabo vai enganando e Deus vai libertando. O diabo vai trabalhando, mas Deus vai operando com milagres, tirando essa cauterização na mente. E outra coisa que o diabo tem nesse momento, então, enganado as pessoas, é com respeito à depressão. Porque, queridas, eu ouço muitas vezes pessoas que chegam no gabinete e dizem assim, pastor, eu estava assim, assim, assim. Pessoas firmes com Jesus, crente mesmo, cheia do Espírito Santo. E muitas vezes chega e diz, eu estava assim, resolvi ir ao médico, ou alguém me disse que eu estou com depressão. Pastora, mas eu não posso aceitar isso, eu sou crente, eu não posso aceitar. Queridos, eu quero que você entenda algo esta manhã. Claro que existe tipos de depressão que são totalmente espirituais. É realmente devido a possessões malignas, opressões de Satanás. Mas depressão é algo também fisiológico. Depressão também é algo biológico. Depressão também é algo genético. E nós estamos vivendo na era das síndromes. Nós estamos vivendo na era das depressões. Nós estamos vivendo na era onde as pessoas, elas estão sendo acometidas por estas coisas, mas muitas vezes naquele temor de achar que está em pecado, porque às vezes na nossa cabeça, o diabo plantou isso, está com depressão, então é porque está com pecado. Ou só o fato de estar com depressão, eu
peco de pensar isso. Mentira do diabo. E por que eu estou falando isso esta manhã? Não porque eu quero aqui formar uma elite, um grupo de mulheres deprimidas, e nós vamos agora uma massagear o ego da outra e dizer, ai querida, é assim mesmo, nós estamos na era da depressão, então vem cá, vamos abraçar, vamos nos deprimir, né? Tá cheio de crente emo na igreja, né? Já viram crente emo? Quem aqui conhece essa tribo emo? Quem sabe o que é um emo? Quem não sabe, melhor, quem não sabe, levanta a mão. Gente, emo é uma tribuzinha que surgiu há um tempo, geralmente de adolescentes, e eles colocam roupa preta e eles põem o cabelo assim, uma franjona, né? Assim, tampando, tudo pretinho. Mas a filosofia de vida deles, o que é? Se deprimirem, e um ajudar o outro a deprimir. Então eles sentam no meio-fio de uma calçada, adolescentes com garrafinhas de vodka, e aí ele diz, hoje o meu pai falou isso para mim. Aí a menina diz, eu não acredito, mas sério, não, mas você não sabe, o meu falou isso. E eles começam a deprimir, ai, mas você e tal, e eles vão se autodeprimindo, e eles deitam na calçada. Aqui em Balneário Camboriú, lá na esquina da 1500, tinha, lá na esquina da Thaís, tinha muito disso, de adolescentes ali. Talvez você já tenha visto adolescentes assim. Então, claro que isso aí é um outro assunto, é uma outra questão. Isso aí tem um lado espiritual, sim. Mas dentro da igreja está cheio de gente, de crente emo, que é um querendo deprimir o outro e ajudar o outro a ficar mais deprimido. Só que isso aí não é depressão de fato, isso é sem vergonhice, entendeu? Isso é falta de postura, né? Isso é preguiça. Muitas vezes é aquele negócio, porque eu não aguento mais, porque não quer lavar a roupa do marido, porque não quer fazer comida, ai, estou deprimida. Não, querido, isso não tem nada a ver com depressão. Isso é preguiça mesmo. Ah, não, porque eu não sei cozinhar. Que isso, gente, mulher não saber cozinhar. Uma coisa é você, tá bom, não gostar, não ser assim muito adepta à gastronomia, né? Mas, querida, tem que saber cozinhar. Não sabe? Não sabe. Mas tem que saber. Ora as bolas. Hoje em dia não tem desculpa. Você vai no supermercado, você compra coisas congeladas, você não tem desculpa para não fazer um belo almoço para o seu marido, um belo jantar. Tem receita na internet, olha aí, ó. Tem receita na internet. Então não tem desculpa. Mas o que eu quero falar hoje realmente é dessa depressão genuína, de fato, que tem acontecido. E na verdade ela vem e ela não escolhe pessoas. Não escolhe pessoas. E é isso que nós temos que começar a tomar cuidado. Nós estamos vivendo isso, por quê? Porque nós estamos num tempo de muita informação. Nós estamos vivendo um tempo de um estresse muito grande. Nós estamos vivendo um tempo onde o consumismo é exacerbado. Então é como a pastora Carol falou. Nós nos sentimos muitas vezes frustradas, incapazes, porque nós queríamos aquela roupa, aquele vestido. E aí são tantas coisas que não trabalha simplesmente a nível de vaidade, né? Daquela coisa, muitas vezes até de satisfazer o prazer. Mas vai trabalhando na nossa mente e colocando uma frustração dentro de nós. Então, por causa de tudo isso, nós vai se criando um ambiente onde é propício à depressão, onde é propício os sintomas. Quais são esses sintomas, querido? Existem sintomas, e talvez eu vou começar a falar aqui. Eu não vou dar um estudo profundo sobre depressão, eu só estou fazendo isso como uma introdução. Mas talvez eu vou começar a falar esses sintomas aqui, citar alguns, e você vai começar a detectar na sua vida. Sensação de desesperança. Meu Deus, quantas mulheres hoje nós conversamos e não tem perspectiva de nada, não tem esperança. Um pastor, amigo nosso, ele é psicólogo, e eu gosto da definição que ele dá para depressão. Ele diz que depressão é ausência de perspectiva. Quando nós vamos ficando sem perspectiva, é quando você começa a chorar sem motivo aparente. Por nada, simplesmente por nada você começa a chorar. Tem dificuldade de concentração. Não consegue mais se concentrar naquilo que está fazendo. Às vezes em coisas pequenas, começa a ler um livro, tem que voltar lá no início do parágrafo de novo. Quando chega no final, não entendeu, volta a terceira vez, porque você não consegue concentrar.
Dificuldade para tomar decisões, até as mais simples. As mais simples decisões você tem dificuldade, você precisa que alguém tome essa decisão por você. Irritabilidade, insônia, sentimento de solidão, de tristeza, perda de memória, você começa a esquecer coisas bobas, você esquece. Então tudo isso é o que? São sintomas. São sintomas que nós temos que começar a olhar para dentro de nós e ver, será que eu estou tendo alguns sintomas? Não estou? Não para você hoje ter uma desculpa e dizer, eu estou com depressão. Não é isso, querida. O que Deus quer nesta manhã é trazer entendimento. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. O diabo tem destruído as pessoas por falta de conhecimento. Muitos crentes estão dentro da igreja, fazem campanhas, oram, são fiéis nos dízimos e nas ofertas, estão totalmente deprimidos. Porque não tem falta de conhecimento, porque não conhece a si próprio, não conhece os seus limites, não conhece o seu próprio organismo. Não decide buscar em Deus uma solução para isso. Acha que isso é somente por determinada situação. Porque aconteceu aquilo, então eu estou triste. Porque está acontecendo isso, então eu estou abatido. Mas nem sempre. Muitas vezes isso é fisiológico. Por quê? Porque a depressão é quando abaixa o nível de alguns neurotransmissores do nosso cérebro. Substâncias que são importantes para o nosso organismo funcionar de forma adequada. Essas substâncias, elas começam a baixar os níveis. Por que da TPM? Porque durante no período pré-menstrual existem diferenças de taxa nos nossos hormônios. Tem mulheres que têm mais problema, tem mulheres que têm menos problemas. Mas por quê? Porque o organismo, já está comprovado que a mulher, ela tem 2 vezes mais propensão a ter depressão do que o homem. O número de mulheres com depressão é maior do que homens. E um dos maiores fatores está ligado ao fator hormonal. Estão me entendendo? Que a gente não pode ficar achando que tudo é culpa do diabo. Claro que ele não presta mesmo. Não presta. Se ele pudesse, ele já teria nos matado. É o plano dele, é o desejo dele. Mas o Senhor não permite. Glória a Deus por isso. Porque nós estamos escondidos em Deus. Mas você entende que nós precisamos ter certos conhecimentos, querido? Porque você é um canal nas mãos de Deus. Deus quer te usar. Deus não nos chamou somente para sermos felizes, alegres, ter um casamento próspero. Até o sucesso do nosso casamento é para que seja referência para outros casamentos. Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Deus quer nos usar, Deus quer fazer coisas tremendas. Deus quer nos fazer uma geração de mulheres fortes nele, fortes no Senhor. Mas como que nós vamos ser fortes no Senhor se muitas vezes nós queremos tampar o sol com a peneira? Muitas vezes nós queremos esconder aquilo que nós estamos realmente sentindo por dentro. Porque temos vergonha, porque ficamos constrangidas. Ou porque achamos que é pecado até falar. Lembra um tempo atrás que as pessoas não citavam a palavra câncer? E elas diziam, a pessoa está com aquela doença. Aquela. Tinha medo de dizer câncer. Mas à medida que as pessoas foram quebrando os paradigmas e foi entendendo que essa doença precisava ser muito mais falada e entendida do que escondida, então começou-se um processo para as pessoas buscarem mais rápido a cura e a prevenção. Então hoje eu estou aqui também, por quê? Porque não é só receber a cura quando está deprimido, mas buscar uma prevenção. Porque se nós queremos ser usadas por longo tempo na face da terra, se nós queremos ter vida longa, querida, então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo. E nós não podemos cuidar desse corpo de qualquer maneira. Nós temos que ter cuidado da forma como nós estamos lidando com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo. E eu quero te dizer que a depressão, ela não vem de ela não avisa quando vem. Ela não respeita ninguém. Não respeita. É como aquele terrorista que vem de uma hora para outra
E pode ser nas pessoas lá de fora, como aqui dentro da igreja. Em outubro de 2007, fazem 4 anos. Eu e meu esposo viajamos para a Europa, ficamos um tempo ali na Suíça. E quando nós chegamos aqui no Brasil, fazia 2 meses que nós tínhamos comprado a nossa casa própria. Casa dos meus sonhos, o lugar que eu queria morar. Eu tinha acabado de fazer 15 anos de casada. Era o nosso projeto, com 15 anos de casado, nós íamos à Europa. Deus fez coisas maravilhosas, ganhamos aquela viagem, não gastamos nada para ir. Foi algo sobrenatural. Querido, sabe quando você chega e tudo está bem? Estava tudo bem. Mas, naquele mês, e eu sinto porque tem homens aqui, mas eu decidi que hoje eu ia abrir o meu coração para vocês. É a primeira vez que eu estou falando isso em púlpito, porque geralmente a gente não fala essas coisas em púlpito, né? Então, se os homens não querem ouvir, tampa os ouvidos. Mas, naquele mês, começou a acontecer algo. O meu ciclo menstrual começou a falhar. Na verdade, já tinha acontecido isso em 2001. E eu me lembro que eu fui ao médico, ele disse que eu estava com um climatério precoce. E eu orei, eu clamei a Deus. E no mês seguinte tudo normalizou e tudo bem. Mas em 2007 aconteceu isso. E ali começou-se um processo na minha vida. Comecei a ter aftas na boca que duravam até 72 dias. Uma afta que ficou 72 dias como um buraco na minha vida. Um cansaço extremo. A minha cabeça parecia que eram pensamentos acelerados. Eu não conseguia, eu colocava a cabeça no travesseiro. E ali foi mais 2 meses e pronto. Parou o ciclo menstrual, tudo. E eu disse, meu Deus, fui ao médico. E fui buscar, né, no médico ver o que era. E de repente, em janeiro de 2008, eu comecei a sentir a maldita onda de calor. Que misericórdia. Querida, eu nunca tive problema com TPM. Nunca tive problema com TPM. Nunca tive eu tive o meu ciclo menstrual tão bem regulado. Desde os 13 anos de idade, tão bem regulado. Os meus 2 filhos foram planejados. Tive parto normal. Sabe, tudo certinho. Parece que tudo como manda o figurino. E de repente veio essa situação na minha vida, precocemente. E ali eu comecei a sentir todos os sintomas que eu não desejo nem para o meu maior inimigo. As coisas mais horríveis que uma mulher pode se sentir, eu digo que é na menopausa. Horrível. E eu comecei a ter aqueles sintomas e o médico disse, não, isso não é menopausa, porque só é depois de 1 ano que realmente não tem mais o ciclo menstrual. Mas eu já tinha aqueles sintomas, aquele processo e foi passando. E em 2009, queridas, foi o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida. Porque ali começou não só aqueles sintomas, mas aí já acrescentou a irritabilidade. Aquele choro que vem repentino, que você não para pensar, você chora por qualquer coisa, a qualquer hora, 5, 6, 7 vezes no dia. Acordava até 11 vezes na noite. E aí eu ia para frente do ar-condicionado e estendia as minhas 2 mãos para o ar pegar da ponta do dedo até o pé. E o pastor José dizia, amor, para de adorar o ar-condicionado e vem dormir. Porque eu ficava lá na frente do ar-condicionado para aquele vento, aquele refresco passar no meu corpo. E ele dizia, amor. Aí quando era pela 9ª vez, a 10ª vez, eu sentava na cama e começava a chorar. E aí, glória a Deus, porque eu tenho um marido muito abençoado. Então ele sentava do meu lado e me dava colo e chorava comigo e fazia palhaçada, que vocês sabem que ele é uma bênção. Ele não é uma piada, ele é um homem de Deus. Uma bênção. Queridos, mas aquilo foi se intensificando. E tudo que falava, toma isso, eu tomava. E aí eu li, não quero tomar hormônio, porque dá câncer, porque isso, porque aquilo outro. E eu pensava nisso, e eu procurava isso, eu procurava aquilo. E era médico, e era não sei o quê. E aí até que eu fui no médico, ele disse, olha, você está começando a ter uma doença autoimune. O seu corpo já está começando a reagir contra você mesmo, porque você está num nível altíssimo de estresse. E você tem que parar. Você tem que parar por no mínimo 6 meses. Eu disse, mas mês passado eu cheguei dos Estados Unidos de férias com meus filhos. Eu fiquei 17 dias. Ele disse, isso não é
parar. Porque você estava conversando, você estava num país diferente, se esforçando para falar a língua, e com os filhos e com tudo isso, você tem que parar. Eu disse, meu Deus, não é possível. E o José dizia, amor, então diminui, desacelere. Eu dizia, amor, mas eu amo o que eu faço. Queridos, mas a questão não é amar o que faz. A questão não é você ser apaixonada pelo que faz. A questão é que muitas vezes nós não temos conhecimento de nós mesmos, nós não sabemos o nosso limite. E nós estamos querendo fazer coisas que Deus não quer que nós façamos. E nós estamos muitas vezes indo além dos nossos limites. Ou às vezes eu nem digo indo além dos limites. Porque às vezes você não faz nada, você é tipo de mulher que é só dona de casa, tranquila. Mas mesmo sendo dona de casa, estressa. Isso estressa, porque falta de sonhos, falta de projeto, é mais estresse ainda. Como é ruim a gente não ter sonho, como é ruim nós não termos projetos, como é ruim nós não idealizarmos alguma coisa, nós não sonharmos com alguma coisa. E ali eu tive que então entender que eu precisava me conhecer mais e descobrir como eu vou sair dessa. Porque eu conversava com uma pessoa, ela dizia, tem 7 anos que eu tenho onda de calor. Eu, misericórdia, eu não vou viver no inferno não, Senhor. Me poupa disso. Eu já aceitei a Jesus para ir para o céu, inferno aqui na terra, nem pensar. E ali eu comecei, queridas, mas eu quero te dizer algo. Que não há um melhor lugar para se estar do que no jardim. O jardim é o melhor lugar, é o lugar preparado por Deus. Eu amo jardim. Quando eu era solteira, o meu sonho era casar e ter uma casa com um lindo gramado. A minha casa, ela tem um terreno do lado que ainda não construiu. Já construíram do lado de cá e não construíram de cá. Eu já ungi aquele terreno. Eu já andei em cima porque eu quero aquele terreno só para fazer um jardim. Eu não quero aumentar a minha casa. Eu quero o terreno todo de jardim, porque eu amo jardim. Já conheci alguns jardins lindos. Já fui nos jardins do Louvre. Tem o jardim externo, tem o jardim interno. Até tirei foto e ia trazer para mostrar para vocês, né, pastora Nina? Como não tem telão, o ano que vem não podemos ter essa falha. Mas já fui no jardim. Conheci, a Suzana nos levou um dia para conhecer um condomínio lá em Governador Celso Ramos. E tem umas casas lindas. E nós fomos na casa do dono da Assolan. Meu Deus. Mais de 1.000 metros quadrados de jardim. Gente, eu fiquei babando naquilo, babando. Eu olhava cada planta, cada pedaço daquele jardim. O ano passado, ali em Israel, nós conhecemos os jardins em Haifa, os jardins de Bahá'í. São os jardins mais belos do mundo. Não existe uma coisa tão maravilhosa como aqueles jardins em Haifa. Belíssimos. Tive a oportunidade, logo que eu era recém-casada, em 93, nós fomos convidados para ir na casa da Dinda, onde o presidente Collor de Mello morava. E ele ofereceu um café da manhã nos jardins da casa da Dinda para jovens empresários. E foi eu, o José, o pastor Michael, que na época eles eram empresários, ele ainda era solteiro. Fomos, belíssimos jardins na casa da Dinda. Existem jardins maravilhosos. Fui no Jardim das Oliveiras, lindo. Mas não há nada como o Jardim do Senhor. E eu digo que Eva, o pior que podia ter acontecido com Eva, às vezes muitas mulheres falam, quando tem dores de parto, eu queria matar a Eva. Quando tem cólica, eu queria matar a Eva. Acha que isso é o pior que aconteceu com Eva? Foi dores de parto. Foi o filho ter morrido, ser assassinado pelo irmão. Mas, queridas, o pior que aconteceu com Eva foi ser expulsa do jardim. Isso não tem preço. Ser expulsa do jardim foi a pior consequência que Eva poderia ter sofrido na sua vida. Porque o jardim é um lugar preparado por Deus para os momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso que esse texto que eu li em João diz que Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E diz que Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os discípulos. Queridas, Jesus passava temporadas no jardim. Se Ele, que é o nosso mestre, o nosso Senhor,
Enquanto o homem nessa terra, ele passou temporadas no jardim, quem somos nós para estar fora desse jardim? Eu quero te dizer que nesse tempo de muita luta na minha vida, eu não abandonei os meus afazeres, eu não abandonei ministério, eu tentei ir conciliando tudo, mas eu comecei a passar horas no jardim do Senhor. Eu comecei a passar temporadas no jardim do Senhor. Porque é no jardim que nós encontramos refrigério. É no jardim que nós nos conhecemos. Porque quando nós estamos no jardim, nós estamos face a face com aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que sabe quais são as nossas limitações. É no jardim que Deus fala conosco. É no jardim que nós encontramos força para nos levantar novamente. Foi no jardim, na minha temporada, e eu passei já várias temporadas na minha vida, nesse jardim do Senhor, mas especificamente de 4 anos para cá, todas as temporadas que eu tenho passado no jardim do Senhor, Deus tem me ensinado a me conhecer. Porque, querida, muitas vezes você quer que Deus faça algo por você, mas isso não vai depender dele, vai depender de você mesmo. Tem coisas que só você pode fazer. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa aprender quem é você. No jardim, nessa última temporada que está passando, já faz 4 anos que eu estou nessa última temporada no jardim, eu tenho aprendido quem é a Adriane. E eu disse para o José um dia, eu disse: amor, parece que depois que eu passei por isso, a minha personalidade mudou. Parece que eu não sou mais a mesma Adriane. Mas aí eu entendi. É porque agora eu conheço quem é a Adriane. Agora Deus me fez entender quem é a Adriane. O que a Adriane pode, o que a Adriane não pode. O que faz a Adriane feliz e o que faz a Adriane infeliz. Porque antes, querida, eu tinha problema em dizer não para as pessoas. Eu queria agradar as pessoas em tudo. Tudo que me pedisse eu estava pronta para fazer, mesmo que aquilo me custasse a saúde. Mesmo que aquilo custasse o meu tempo de devocional com Deus. Quantas vezes me custou o tempo de devocional com Deus para dizer sim para alguém? Porque eu não queria desagradar. Porque eu achava que fazendo aquilo eu ia estar fazendo para Deus. Mas nessa temporada no jardim eu aprendi. Deus já vinha me falando disso há alguns anos, mas nessa temporada foi a decisão. A dizer não quando é não. Não fazer porque é para o outro, mas fazer porque Deus quer que eu faça, porque é de Deus fazer. Nessa temporada no jardim eu aprendi, queridos, que eu preciso muitas vezes de sentar num banco como esse. E eu vou sentar agora. Oh, glória a Deus. Isso que é bom no jardim, ó. Relaxar. Relaxar. Aí tira a foto, Jamile, tira. Queridas, eu não fazia isso mais. Eu estava tão envolvida com as coisas, que eu não parava para sentar no jardim. Nem no jardim da minha casa. E o ano passado, o meu filho tinha que fazer um jogo em Joinville, jogar tênis, e o meu esposo não podia levar, e eu tive que ir com ele. E eu peguei um livro para levar, para ler enquanto isso. E o jogo era 2 horas da tarde. Mas foi atrasando, era 6 horas da tarde, ele não tinha jogado ainda. Mas foi um dia tão maravilhoso na minha vida, porque eu sentei ali naquele lugar e eu comecei a ler. E depois eu parei, eu falei, sabe de uma coisa? Para que eu vou ler? Só para ter mais informação? Só para não dizer que eu estou à toa? Eu vou ficar à toa. E fui lá na lanchonete, comprei um misto quente, um suco de laranja, e pus a perna na outra cadeira. E ali eu fiquei a tarde inteira olhando para o céu, sem fazer nada. Mas eu aprendi isso na minha temporada no jardim. Porque se eu quero ser uma mulher de Deus até os 80, 90 anos, em nome de Jesus, porque eu peço para o Senhor vida longa nessa terra, queridas, eu tenho que ter momentos sentada no meu jardim. Momentos onde eu vou relaxar a minha cabeça. Momentos onde eu não vou me cobrar. Chega de cobrança. Por que nós temos que ficar nos cobrando o tempo todo? Como se nós fôssemos a Mulher Maravilha que a pastora Carol falou. E é engraçado que eu anotei exatamente isso aqui.
No jardim é lugar de busca de Deus. Jardim é lugar de se sentir livre. Jardim é lugar de sentar e pensar na vida. Jardim é lugar de lágrimas também, de se derramar. E jardim é lugar de transformação. É no jardim que nós nos tornamos melhores mães, melhores esposas, melhores líderes, melhores pastoras, melhores mulheres. Hoje eu não tenho sentimento de culpa se eu passar uma tarde toda olhando para o céu, com a perna em cima da cadeira. Eu não tenho mais esse sentimento de culpa, porque houve uma época na minha vida que eu me culpava. Agora, querida, veja bem. Deus não está aqui te dando um álibi, né? Para você passar o dia inteiro à toa e não querer fazer nada para Ele, não. Porque isso Ele vai cobrar das tuas mãos. Porque Ele nos chamou com um propósito. Ele nos chamou com um propósito. Ele nos chamou para ser um canal, um instrumento nas mãos dEle. Mas para isso existem temporadas. Temporadas. Jesus passava temporadas no jardim. E naquele dia, Ele ia ser traído. E algo dizia a Ele. O Espírito Santo se movia. E Jesus, com certeza, queridas, há muitos homens na Bíblia que passaram por depressão. Há mulheres que passaram por depressão. Mulheres, homens que, fora da Bíblia, em outros tempos, homens de Deus que tiveram problemas sérios com isso. Mas isso não foi desculpa para eles pararem de servir a Deus. Mas eles encontraram no jardim de Deus a restauração e a cura. Eu quero dizer para vocês que nesse tempo eu precisei ir ao médico, sim. Cheguei num doutor lá em Curitiba, que glória a Deus, é um homem de Deus, ele é crente, uma bênção. E ele disse: pastor, eu só tenho que te dizer uma coisa. Tudo isso que você está sentindo são sintomas da menopausa. Só que são sintomas de uma depressão. E eu fiquei caladinho olhando para ele, o choro já estava, porque vivia aquele bolo de choro, né? Vontade de chorar, porque a gente chora sem pensar. Ele disse: pastora, nós vamos tratar a menopausa, os sintomas. Isso é 4, 5 anos. É como quando você tem a menarca, que é a primeira menstruação. A menina adolescente, ela demora 6 anos, 5 anos para regular o ciclo menstrual, para ela se adaptar com os hormônios, porque o corpo não produzia hormônio, agora começa a produzir. A mesma coisa acontece ao contrário. Seu corpo produzia hormônio, agora não produz mais. Então é 6, 7 anos para você se adaptar. Então você vai ter que tomar um remedinho para regular. Mas por 3 meses você vai ter que tomar fluoxetina. Querida, talvez, já tem gente que arregalou o olho, né? Misericórdia, a pastora tomando fluoxetina. Gente, eu oro, eu busco a Deus, mas eu sou de carne e osso como você. E ele disse: você tem alguma coisa contra? Eu disse: não, doutor, claro que não. Aliás, eu sou formada na área de saúde. Eu disse: eu não tenho nada contra. E ele disse: pastora, tantas pessoas crentes têm sofrido, porque não entendem muitas vezes o seu corpo. Nós não temos que ser dependentes de remédio. Eu aprendi uma coisa, que remédio é uma provisão de Deus, até que você tenha fé para ser curada. Amém? Remédio é uma provisão de Deus até que você tenha fé. Não abra mão da sua cura. Não limite o poder de Deus na sua vida. Mas existem momentos na nossa vida, sim. E Deus não deu essa inteligência aos médicos por um acaso. Senão não teria médicos na face da terra. E naquele momento ele diz: pastora, você vai ter que tomar por 3 meses uma dose mínima para o seu corpo estabilizar. E eu tomei, queridas. Talvez tem pessoas aqui que estão escandalizadas, mas eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu sou gente como você. E eu tomei aqueles 3 meses. E para a glória do Senhor foram só os 3 meses, porque era só para trazer um equilíbrio no meu corpo. Mas também eu tive que mudar coisas na minha vida. Eu tive que aprender que, gostando ou não da academia, eu tinha que ir para a academia. Porque eu odeio aquelas máquinas. Quer dizer, eu odiava, porque agora eu gosto, não vivo sem elas. Agora é com personal. É todo dia na academia. É assim, querida. É alimentação regulada. É dormir cedo. É estar com sono depois do almoço. Vai dormir meia horinha. O seu corpo precisa. Não vai passar a tarde inteira dormindo e dizer que a pastora mandou, tá? Porque Deus vê todas as coisas. Mas tem momento que nós temos que tirar um cochilo, sim. Tem momentos que nós temos que parar, sim. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender. Porque se eu quero ser uma mulher de Deus, eu tenho que aprender com Deus. Isso não é vergonha.
para mim. Eu não estou aqui envergonhada por contar isso para vocês, pelo contrário. Um dia eu estava orando e eu disse: Senhor, por que eu tive que passar isso tão cedo? E Deus me disse: filha, são tantas mulheres na igreja que têm passado por isso e não têm entendido. E às vezes alguém passando e entendendo pode transmitir isso para elas. E eu quero dizer para vocês, para encerrar, o que eu aprendi nas minhas temporadas no jardim. Aprendi a conhecer meus limites. Repensei minhas prioridades. Como eu disse para vocês, aprendi a dizer não. Aprendi a ter mais tempo no meu devocional. A ter mais tempo em outras coisas que eram prioridades. Me tornei menos ansiosa e mais confiante. Menos crítica comigo mesma. Mais relaxada. E glória a Deus, porque isso, o meu marido tem 99,9% de parcela nisso, porque ele é um homem totalmente desestressado e relaxado. Mas quem joga golfe só pode ser muito desestressado, né? Ficar andando 18 buracos, jogando aquela bolinha, só muita paciência para jogar golfe, né? Então veja bem, meu marido é muito paciente. Aprendi a ser menos preocupada e dar mais gargalhadas. Como nós precisamos rir mais. Como nós precisamos sorrir. Não, sabe? Aprendi a ser menos Mulher Maravilha e a ser a mulher mais maravilhosa para o Senhor. E como diz a Joyce Maia, aprendi a comer biscoitos e comprar sapatos. Amém, queridas? Eu queria que você se colocasse de pé neste momento, porque eu sei que o Senhor, esta manhã, quer trazer cura na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso físico. Não pense você que essas coisas que vêm na nossa vida, elas desaparecem num piscar de olhos, não. Vai demandar esforço da sua parte. Vai demandar muita busca em Deus. Vai demandar temporadas no jardim. Mas demanda mudanças pessoais, mudança na rotina, mudança na forma de ver as coisas. Nós não somos mulheres maravilhas mesmo. Aliás, até um livro que diz, né? Você não é Mulher Maravilha, mas você é maravilhosa. Leiam esse livro. Leiam o livro da Joyce Meyer. Compre biscoitos e compre sapatos. Coma biscoitos e compre sapatos. Maravilhoso. Nós temos que aprender. Porque Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Deus quer nos usar de maneira extraordinária.